Muito bem, pessoal. Então, estamos aí gravando. Entrando aqui no texto da Marilene Chaui, eu estou fazendo esse comentário de que a investigação sobre a realidade começa como um estudo sobre o que é a sua maior parte, a natureza. Com isso, eu estou querendo dizer que a realidade é mais do que natureza. Se alguém perguntar o que é isso, realidade, a resposta mais simples e geral não nos informa grandes coisas, mas já é um começo. A realidade é 99,9999% natureza e 0,00001 sociedade. Com isso, eu estou querendo dizer que seres humanos não são naturais. Aquele papo de que, né? Homem com homem, mulher com mulher, isso é contra a natureza, tá? Mas usar roupa também, né? Ou, sei lá, garfo e faca, né? A bem da verdade, natureza que se... Eu tô brincando. O fato é o seguinte, a natureza vai persistir. Nós não vamos destruir a natureza. Quem somos nós para fazer isso? Claro, eu não quero dizer que nós somos uma outra coisa totalmente distinta da natureza, mas que há, digamos assim, graus da realidade em que a gente observa mais de 99% de tudo que existe é natureza inorgânica. A natureza orgânica é 0,00001% e a sociedade ou humanidade já é um outro patamar, é 0,000, põe zero nisso aí. 1%, mas que esses graus ou degraus da realidade são também, vamos dizer assim, base uns dos outros. Né? Você não tem natureza orgânica se você não tiver, né, um fundamento inorgânico. E você não tem sociedade se você não tiver um fundamento inorgânico e orgânico. Né? Ou seja, a natureza. Né? Nós somos imediatamente, né, matéria, física, biologia, química, natureza. Mas poemas e mísseis não dão em árvores, não é mesmo? Isso aí já é produto de um ser, né, cuja autoconstituição não é possível pela dinâmica própria da natureza, mas por uma atividade própria. Né? Com isso eu quero dizer que o ser humano parte da natureza, mas ele vai além. Né? Depois a gente volta a isso. Segundo, diz aí a nossa autora, o termo natureza possui um punhado de significados. Aqui a gente tem que ficar esperto. Ó. Natureza possui vários sentidos. Lá em cima. O primeiro deles, que é o mais comum, mais trivial, né? Conjunto de tudo quanto existe é percebido como meio ambiente. Né? Natureza é o conjunto das condições físicas onde vivemos, das coisas que contemplamos, como paisagem, mar, céu, estrela, terremoto, eclipse, tufão, erupção vulcânica, deslocamento de placa tectônica, passarinho, florzinha, né?
A natureza é perfeita, à custa de muita imperfeição. A natureza é um mundo visível e sensível, como meio ambiente e como tudo aquilo que está para além ou aquém da sociedade, da humanidade. É o solzinho, é a árvorezinha, a graminha, é o escorpiãozinho, é a tarântulazinha, é a najazinha, aquela que costuma picar playboy lá em Brasília, né? Por aí vai. Vocês devem conhecer o episódio dos Simpsons, em que a Marge pergunta para o Homer, cadê a Meg, o bebezinho? E o Homer diz, deixei lá no quintal, em contato com a natureza, em harmonia com a natureza. Aí a câmera desloca para o quintal e está lá a Meg brincando com uma serpente, uma aranha e um escorpião. Talvez vocês conheçam um tal filme do... aquele cara... foi marido da Madonna, como que ele chama? Champagne. Chama Na Natureza Selvagem. É a história de um riponga que constata a inautenticidade evidente da vida em sociedade. Ele constata a profunda desumanidade do mundo humano. E o que ele resolve fazer? Voltar à natureza. Voltar a uma natureza onde jamais estivemos. Né? Ou seja, era um romântico, né? Mete na cabeça umas ideias malucas dessa e ele, acho que esse pessoal foi baseado numa história real, eu não sei se ele era canadense ou americano, eu sei que o sujeito vai para o Alasca, vai lá para o gelo. Olha onde que o cara vai se meter. Então ele se retira da sociedade. O problema, e que não ocorre a ele, é que a sociedade vai junto dele, óbvio. Né? Ele não se desfaz das roupas, ele não se desfaz da linguagem, ele não se desfaz do eu, que é produto da sociedade. E também não se desfaz da ignorância, né? Que, aliás, é justamente quem leva ele, né, a esse tipo de ideia, de entrar em harmonia com a natureza. Olha, se quiser voltar a ser Adão, né, antes de morder o fruto, você vai precisar antes se livrar do eu, que é produto social. E por que é produto social? Porque isso que constitui o que chamamos de eu, antes de tudo é memória. E se a gente olha para o conteúdo da nossa memória, o que a gente encontra, antes de tudo, linguagem. O pensamento é linguagem. Linguagem é produto da sociedade. Não existe uma linguagem que não seja para comunicar, portanto, é resultado da comunhão, da comunidade dos indivíduos, né? Da associação entre eles. Pois é. Ou seja, quer entrar em harmonia com a natureza, só tem um jeito, virando comida de verme. Não tem outro. Bom, e aí o sujeito chega lá e na primeira fome que ele passa, ele resolve comer umas frutinhas que ele desconhecia. É fruto, né? É bom. É nutritivo, alimenta. Ainda mais quando é vermelha. Vermelho que nem escorpião. Sabe aquele vermelhinho que na natureza por vezes indica veneno. Aí lá vai o sujeito comer o negócio. Aí ele entrou em harmonia com a natureza. Quando aí ele virou a frutinha de outro bicho. Beleza. Vamos para o ponto seguinte. Natureza também é tudo aquilo que existe no universo. O universo é natureza. Né? Sem intervenção da vontade e ação humanas. Nesse sentido, natureza, né, o natural, é aquilo que não é artifício, arte, artefato,
produto do trabalho. Natural é tudo quanto se produz ou se autoproduz e se desenvolve sem interferência humana. Terceiro ponto. Natureza é princípio de vida, princípio ativo que anima, que dá ânimo, movimento aos seres. E aí, diz a Marilena, fala-se em deixar agir a natureza, né? Permitir o desdobramento natural, causal das coisas por si mesmas, para significar que se trata de uma força espontânea, capaz de gerar e de cuidar de todos os seres por ela, criados e movidos. A natureza é a substância dos seres. Aqui, na verdade, a natureza é o princípio motor, né? Aquilo que faz com que a coisa percorra um curso natural, causal, a partir de si mesmo. Até aí todo mundo me acompanha? Ótimo. Então vamos para o ponto seguinte. Aqui vocês percebam, nós estamos, desde o primeiro ponto, em seguida, aprofundando numa, digamos assim, dimensão cada vez mais invisível, e só fazemos isso por conta da nossa faculdade de abstração. Vejam a que ponto a coisa está chegando. E aqui já observamos, digamos assim, o trabalho dos filósofos e dos cientistas desde Tales de Mileto, quando afirmam que a natureza, vejam lá, é uma organização, como diziam os gregos, é um cosmos. Cosmos é harmonia, organização, ordem. Quando você passa um cosmético na sua cara, o que você está fazendo? Resolvendo o caos. Né? Caos é a desordem, é a confusão. Aqui não, aqui é a clareza, é a organização, é a harmonia, é a hierarquia, etc. Essa organização é universal, necessária. Segundo leis naturais. Ok. Nesse sentido, a natureza, eu quero que vocês prestem atenção aqui, A natureza se caracteriza, em primeiro lugar, pelo ordenamento, dos fenômenos ou fatos. Frequência, constância e repetição de quê? Cadeamentos fixos. What the fuck are you talking about? Eu estou falando de relação causal, causa e efeito, né? Entre as coisas. Que é exatamente o que ela diz. Relações de causalidade. Em outros termos, natureza é ordem e conexão universal e necessária entre as coisas. Percebam, a natureza não é, em momento algum, o resultado do arbítrio
da vontade, do humor de algum ser por trás dos fenômenos. Portanto, não adianta fazer dança da chuva. Você não está fazendo oferenda a quem determina que chova ou não chova. Porque não há ninguém que determina se vai chover ou não. Ah, Deus determina. Olha, Deus não precisa determinar coisa nenhuma. A natureza já faz isso. Ah, mas se ele quiser. Deus não quer. Por que não quer? Porque nada falta a ele. Ah, então ele não tem vontade? Não, por que teria? Quando eu tenho vontade de alguma coisa, é alguma coisa que me falta. O que falta a Deus? Nada, né? Ah, então Deus não teve vontade de criar? Não, não teve. Por que ele faria? Por que ele criaria? Por que ele teria vontade? Ele não é Deus? Deus. Então, não teve vontade. A natureza tem vontade? Não, a natureza não tem vontade. Quem que tem vontade? Sujeitos. Né? Sujeitos que padecem, entre outras coisas, de fome, padecem de outras coisas que não eles próprios. Né? E o que é a vontade? É o reconhecimento dessa necessidade, desse padecimento, dessa carência e a deliberação pelo que fazer para atender a essa satisfazer, né, essa carência. Também indo um pouco longe, né? O fato aqui é o seguinte: uma vez que você percebe que natureza é ordenada de forma causal e que as coisas não são casuais, né? Elas acontecem porque elas estão, os fenômenos, né? Ocorrem porque manifestam um encadeamento causal. Então agora se torna possível saber por quê, como, né? Então observar que a natureza não é um caos, mas é um cosmos, é não só um reconhecimento do que ela é, mas é um passo, talvez o mais importante, para que alguém se lance a tarefa de saber. Agora é possível. Né? Tá claro isso, pessoal? Porque se a natureza fosse arbitrária, casual e não causal, né? Ou seja, se as coisas acontecessem por acaso, como que você vai saber, né, do que é? O que é o fenômeno? O que é o fato? Se ele surgiu, né, como que do nada. Ah, surgiu porque o Deus fulano lá quis, porque ele está mal-humorado. Aí caiu aí a tempestade, fudeu com o café, perdemos a plantação de café, e aí? Não há o que fazer, né? Quer dizer, você vai lá, oferece um holocaustozinho, né? Uma galinha, uma cachaçinha, um charuto, coloca lá na encruzilhada, né? Faça lá um minário, né? É 7, é 7, é 7, é engraçado, é a numerologia mítica, né? Mas, enfim. Aí não deu certo. Não deu certo por quê? Ou porque o Deus da chuva aí tá mal-humorado, ou porque você é um homem de pouca fé. Quer dizer que, por mais fervorosa seja a minha dedicação, minha reza, meu sacrifício e tal, se não der certo, a culpa é minha. Não tem saída disso.
Quer dizer, você sacrificou a galinha, não deu certo. Sacrificou o bode, não deu certo. Sacrificou a filha do pajé, não deu certo. E aí? Como que fica? Mas, uma vez que você reconhece, como Tales de Mileto fez, e é isso que abre finalmente a vereda para o conhecimento objetivo da coisa tal como ela é, da natureza tal como ela se manifesta, tal como ela se constitui, etc. Né? Você reconhece que a natureza segue princípios, né, próprios. Era isso que o Tales queria dizer quando disse que as coisas estão repletas de deuses. Ele não tinha nenhum outro vocabulário. Não existia vocabulário científico, filosófico. Qual vocabulário que existia? O mitológico. Então, ele está falando de Deus mesmo? Ele está falando de mito? Não. Ele está falando, se a coisa possui o seu próprio Deus, ele está querendo dizer que na coisa você tem a razão, o princípio motor, né, que faz com que ela se desenvolva e seja o que ela é. Portanto, você quer saber o que é a coisa, você tem que perguntar a coisa. Você não tem que ficar especulando, né, abobrinha, nem matando galinha, bode ou a filha dos outros. Ainda mais se você é o pajé. Ainda mais se você é a filha do pajé. Aí complicou. E esse negócio de matar a filha do sacerdote, isso é engraçado como se repete, né? Em várias mitologias. Descobriram aí nos Andes múmias de crianças, né? Moças bem jovens, virgens e tal, aquela coisa. No gelo, lá na altura dos Andes. Não sei se elas eram de alguma comunidade inca, esse pessoal aí que fica matando a filha dos pajés. Com frio, as múmias estavam em estado de conservação excelente. Talvez bem melhor do que antes de morrerem. Mas então, vamos lá para o que é o último e o mais trato, o mais invisível de todos os sentidos de nós chamamos de natureza. Aqui agora, natureza é a essência. Oxe, a essência forma um par categorial com a aparência. A aparência, a casca, é isso que está aí dado aos nossos sentidos. Não? Mas como dizia Heráclito de Éfeso, um desses físicos, a natureza ama se esconder de nós. Um pouquinho mais, e ele teria dito ainda, nós também amamos nos esconder de nós mesmos. E aí vem a calhar o dito do oráculo de Delfos que o Sócrates repetia: conheça-te a ti mesmo, porque nada mais alheio do que, entre outras coisas, o seu interesse. Como assim, professor? Você está querendo dizer que o que é do meu interesse eu desconheço? Sim, é isso mesmo. Tem gente que sabe o que é, mas o que mais tem é gente que não sabe o que é, sabe outras coisas. Ou melhor, não sabe merda nenhuma. Acha que sabe. Está só na aparência. E ama a aparência. Se orgulha da ignorância. Né? Quando a gente diz que um sujeito é um idiota, a gente não está dizendo que é um sujeito que está fechado na sua vidinha particular, né? Nas suas particularidades. Algo assim como um autista. O termo idiota é grego. Né? Está lá fechadinho, na vidinha particular. Agora, o sujeito é um estúpido quando ele não só está lá mergulhado na ignorância, mas ele se envaidece disso.
miséria. Vamos lá. Então, a natureza ama se esconder. O Marx, aquele, né? Aquele que, outro dia alguém me disse, Marx não tem nada mais a nos dizer. Gente, é verdade isso? Porque nunca a humanidade falou tanto em Marx como nos dias de hoje. É engraçado que haja tanta gente falando tantas coisas de algo que não tem nada mais a nos falar. Não, tem alguma coisa aí que está mal contada, mas enfim, Marx disse uma coisa e que vale a pena, venha calhar, dizer aqui para vocês. Ele falou que se a natureza, se a realidade estivesse aí disposta, dada aos nossos olhos, né, que bastasse, né, ver para compreender, não seria preciso fazer ciência, filosofia, estudar. Né? Era ver para saber, mas não, ver não é para saber, ver é para crer. Né? Tomé não era exatamente um cético, né? Exceto pelo fato de que o cético também é um empirista, ou seja, ele acredita no que ele vê. Daí ele olha aí para o céu, vê, né, o que? O Sol girando aí em torno da bola celeste, e ele vai dizer, o Sol gira em torno da Terra. E um passo adiante ele vai dizer, tudo gira em torno dos meus olhos. Aí eu fecho os olhos, pronto, cancelei o universo. Vai nessa. Então, desde Tales, Heráclito e Marx está reconhecendo isso, que a realidade deve se compreender como mais, muito mais do que aquilo que chega a nós pelos nossos sentidos. Né? A bem da verdade, os nossos sentidos nos enganam muitas vezes. Muitas. Você olha aí para o céu, vê o Sol girando em torno de você. É verdade que o Sol gira em torno de você? É verdade que se você fechar os olhos, você cancela o universo? Acho melhor não acreditar naquilo que se vê. Né? Ver para crer, mas pero no mucho. Please. Então, natureza é essência. Aqui. A natureza de uma coisa. Qual é a natureza humana? É o mesmo que perguntar qual é a essência humana. Nós aí havíamos dito que o humano não se confunde com a natureza. Poemas e mísseis não dão em árvores. E a natureza humana? Pois é. Aqui não estamos falando da natureza como meio ambiente. Nós estamos falando dessa essência. O que é a essência? A natureza, ou essência, é um conjunto de qualidades, propriedades e atributos fundamentais. Nós vamos voltar a repetir essa definição para que ela fique bem tranquila, bem clara para vocês. Quando eu digo atributos fundamentais, por exemplo, qual é a essência humana? Faz parte da natureza humana a cor do cabelo, ou da pele, a altura do indivíduo, a nacionalidade, a linguagem, a religião que ele tem na cabeça dele, a roupa que ele usa, ou se ele usa roupa? Parece que não.
se a pessoa é baixinha, se ela é bonita, se ela é magra, se ela é pele vermelha, se ela é sarada ou goza de boa saúde, se ela é nazi-fascista, se ela é lambe-bota de patrão, nada disso é fundamental para que nós tenhamos um indivíduo humano. Ele pode ser qualquer uma dessas coisas ou o contrário delas. Então, essas coisas, esses atributos, são acidentais. Não fazem parte da essência. O que é que faz parte da essência? Aqui no caso, da essência humana. O Aristóteles disse que o homem é um animal racional. Então, a racionalidade, segundo ele, seria um traço fundamental, sem o qual não teríamos ser humano. Parece que os jornais desmentem isso todos os dias. Mas nós vamos falar disso com detalhes daqui a 2 trimestres. Vamos pegar algo mais simples. A essência é aquilo que o conceito expressa. O conceito de uma coisa é essa reunião de propriedades, de predicados, né? Sem os quais você não teria a coisa. Né? Por exemplo, mesa. O que é uma mesa? Você pega o dicionário, que é essa coletânea de conceitos, procura lá a definição de mesa. Mesa, eu vou aqui arriscar uma definição, até porque eu já olhei no dicionário e a maioria dos dicionários, a bem da verdade, são ruins na hora de definir o que é uma mesa, pelo menos. Né? Por quê? Porque eles falam normalmente que mesas têm pés, mas não, nem sempre. Né? Mesa é uma plataforma. Né? A função da mesa também diz, né, o que é a mesa. Porque você pode usar uma mesa de cama, e aí você fica sem saber, bom, e aí isso é mesa, isso é cama. Bom, não sei, há quem durma em mesa, além daquele pessoal no Instituto Médico Legal. Mas e no momento em que se faz isso, ela continua sendo mesa? Essa é uma outra questão. O fato é que nós temos uma plataforma, essa plataforma serve para colocarmos objetos, tais como pratos de comida, textos filosóficos, teclados, computadores, né? Amantes. Eu tô brincando. Ela tem quantos pés? Tem um pé, como aquelas mesas lá de fora, lá da escola. Elas são de concreto, elas são de metal, de plástico. Bom, aí nós estamos falando de atributos não essenciais. Quantos pés? Pode ter 1, 2, 4 ou nenhum. Pode ser uma mesa japonesa, daquelas que ficam na parede. Você pega, né? Baixa a mesa. Pronto. Ela fica na horizontal. E eis aí, talvez, uma propriedade que não é nada desprezível, né? Se essa plataforma não estiver na horizontal, provavelmente essa plataforma não é uma mesa. Mas, enfim, você baixa ela lá da parede, ela está presa à parede, pronto, ficou ali. Agora você pode usar ela como mesa, né? Tem algum pé? Não. Às vezes é pendurada no teto, né? Com, sei lá, corrente, cordas, qualquer coisa. Então a mesa. Mas mesa sem plataforma, truco, não existe. Então tá aí. Qual que é a essência da mesa? A cor dela? Não é. O material? Também não. O número de pés? Não. O tamanho dela? Não. Claro,
Se tiver uma mesa desse tamanho aqui, ela é uma mesa por analogia, ela é uma mesa de brinquedos, né? Para indivíduos de brinquedos. Você pode até chamar de mesa. É a mesa do meu Playmobil, do meu, sei lá, o bonequinho lá e tal. Mas não serve como sua mesa. Então, vamos lá. Não é uma mesa, é um brinquedo. Evidentemente que uma mesa do tamanho de um estacionamento também já não é uma mesa. Então, parece que o tamanho tem que ser aí relativo ao tamanho médio dos indivíduos. Aí uma propriedade considerável, provavelmente, é uma propriedade fundamental. Eu poderia ser mais preciso, né? Mas convenhamos, pessoal, a essência não está dada aos nossos olhos. É preciso, né, investigar as coisas. E quando a gente chega nisso, a essência, a gente não chega a ela vendo. Não se vê uma essência. A essência é algo que se apreende por meio de um sentido que não é físico, né? É isso que nós chamamos de razão. A razão é essa capacidade de enxergar o invisível. Como que se faz para enxergar o invisível? Bom, o invisível, ele dá pistas, né, de sua presença. Como que você sabe que tem um planeta atrás daquela, sei lá, da estrela lá, e o tamanho dele, os caras estão lá olhando o telescópio, não estão vendo o planeta, mas sabem que está lá. Como que sabem que está lá? Ele exerce, dado o tamanho, massa, distância, essas coisas, né, uma influência gravitacional ali ao redor dele. E você observa que, né, essa influência, né, marca ali, por exemplo, a trajetória daqueles astros. Na verdade, eu não sei de merda nenhuma disso, né? Eu não sou astrônomo. Mas é mais ou menos assim, né? Quer dizer, você observa, né, que há indícios. Você recolhe os indícios, né, e vê para onde que eles estão apontando. A essência também é isso, né? Quer dizer, eu não me referi aqui nesse momento à essência da mesa, mas se a gente quiser, por exemplo, falar da essência humana, a gente tem que recolher aí atributos que são comuns a indivíduos muito distintos uns dos outros. O que é que permite, como que eu diga, que o fulaninho ali da mercearia, eu e o Adolfinho Hitler lá na Alemanha somos igualmente seres humanos? Boa pergunta. É a racionalidade? Eu não sei. O Adolfinho lá me deixa com dúvidas. Não que o fulaninho da mercearia seja muito melhor. E nem que eu seja melhor que o fulaninho, mas pelo menos eu não sou nazista, né? Então, percebam, essas qualidades, esses atributos, esses predicados que definem uma coisa são comuns. Comuns a outras coisas semelhantes. Quando eu falei aqui, mesa, talvez vocês tenham pensado aí, uma mesa de madeira, cor de madeira, tem 4 pés. Mas eu não falei quantos pés, eu não falei o material, etc. Esses atributos, número de pé, material, cor, não são comuns. Mas o fato de que toda mesa é uma plataforma
eis aí algo comum a todas as mesas. Não é? Afinal, né, só identificamos o que é isso que está na nossa frente. Ah, isso é uma mesa. Por quê? Porque a gente reconhece a essência. Ó, é uma plataforma, olha aí. Tem um pé só, é de concreto, ou é plástico, 2 pés, ou está pendurado na parede, mas fica na horizontal. É uma mesa. Se o Adolfinho não possuísse, é duro reconhecer isso, mas não possuísse alguma coisa lá em comum com você aí e comigo, nós veríamos, né, encontraríamos o Adolfinho na rua e falaria: "Oh, ratazana!" Que certamente ele tem muitas coisas em comum com ratazanas. Ou tinha. Deus o tenha no inferno. Como assim? Deus está no inferno? Não, Deus é onipresente. Foram eles lá que falaram. Ah, professor Zoeira. Não, professor consequente. Vai ficar discutindo religião? Não, não vamos discutir. Aqui tudo se discute. Só não discutimos com qualquer um. Tá me chamando de qualquer... Não, não chamei ninguém de qualquer um, não. Faz o favor. Quiser discutir, eu tô aí. Mas tem que discutir de forma, né, a se atentar ao assunto. Quer expor o que pensa? Ótimo. Me diga por quê. Ah, eu acho tal coisa. Ah, bacana. Por que você acha tal coisa? É assim que a gente faz. Ah, por que você está dizendo Deus também? Porque ele é onipresente. Engraçado, alguém disse: Deus é perfeito, mas a criação parece que ele fez meio de nas coxas, né? Porque. Vamos mudar de assunto. Vamos seguir, que a gente tem aqui mais meia horinha. Então, os físicos, ao estabelecer, iniciar este estudo, que é isso, a realidade e a natureza, eles deixaram a nós, em primeiro lugar, este princípio de que a natureza se desdobra. A natureza é um autodesdobramento. É um jorro que parte de si mesma, né? Em profusão, e que coloca tudo a surgir no momento mesmo em que as coisas, de repente, voltam a ela, tal como uma rosquinha, a rosquinha primordial. Depois a gente fala da rosquinha primordial. Né? Mas imaginem, né? A coisa surge dali, se desdobra e volta e jorra mais uma vez. A ideia de physis guarda aí essa imagem de um jorro profícuo, né? Que está se reproduzindo e se desdobrando em milhares de novas espécies, na medida mesma em que essas espécies estão se extinguindo para dar lugar àquelas que vão se adequar ao ambiente e que vão constituir o ambiente. Bom, então, a natureza opera obedecendo a leis e princípios necessários e universais, isto é, os mesmos em toda parte e em todos os tempos. Então ela cita aqui Newton. Estabeleceu a lei da atração
entre os corpos, a atração universal, isso que nós chamamos de gravidade. Ele mediu, ele não explicou, né? Isso é o Einstein que vai fazer. O que é a gravidade e tal. Mas ele, em primeiro lugar, reconheceu a existência dela. E ele conseguiu mensurar essa força. Puta de um gênio, Isaac Newton. Que foi quem disse, né? Se eu enxergo longe, é porque eu subi no ombro dos gigantes. De quem que ele estava falando? Aristóteles, por exemplo. A quem a física newtoniana nega. Física aristotélica hoje é assunto do mercado de bizarrices, de curiosidade e tal. Quero saber da história da física. Olha, você vai começar lá com Galileu, né? Se você quiser aí saber do Aristóteles, você vai procurar lá na Super Interessante ou qualquer coisa assim, né? Aqueles princípios engraçados, tudo que sobe tem que descer. O que isso de fato diz sobre a natureza? Eu já não diz nada. E eu não estou desqualificando o Aristóteles, né? Aristóteles pensou e acertou, vamos lá, 90 e tantos % de tudo que até hoje nós sabemos e pensamos e reconhecemos como correto. 90 e tanto. Tudo bem, eu não vou calcular aqui esse coeficiente, né? Mas conheça-te a ti mesmo, aristotélico. Então, a natureza não é caótica, não é arbitrária, ela não é casual, mas ela segue, né, um ordenamento necessário e universal. A atração entre dois corpos existe em qualquer lugar do universo, seja daqui a 1 bilhão de anos numa galáxia a trilhões de anos-luz, ou tenha sido, sei lá, há bilhões de anos atrás, numa outra galáxia que eventualmente nem existe mais. Mas e no horizonte de eventos e tal? Olha, depois a gente fala disso aí, né? Esse tal de horizonte de eventos, aquilo que é o cu do universo, o buraco negro, né? Disso aí, se for o caso, a gente fala depois, né? O fato é que, né, como que se detecta o tal do buraco negro? Entre outras coisas, porque ele exerce, né, uma atração tamanha sobre tudo que está ali ao redor dele, que ele consegue atrair a luz para dentro dele. E é por isso que não há luz. Por isso que ele é negro. A luz é onda, mas é partícula. Então você pega lá o raio laser, né, atira, passando em frente ao buraco negro. O buraco negro está aqui, o seu feixe de laser passando aqui, ele pega seu laser e engole a luz. Que loucura. Isso que é fome. Então vamos lá. Graças aos físicos gregos, Newton pôde estabelecer que a atração entre os corpos é universal, é necessária e vale para todo lugar, para todo instante e para todos os corpos, para tudo aquilo que é matéria. Como diz a autora, a lei da gravitação afirma que todo corpo, quando sofre a ação de outros, produz uma reação igual e contrária, calculada usando como elementos a massa, velocidade, tempo e blá blá blá. Essa lei é necessária, isto é, nenhum corpo no universo escapa dela e pode funcionar de outra maneira que não desta.
Então, o que é o milagre? Jesus andando lá sobre as águas. É uma transgressão da lei da gravidade. Aqui o termo lei pode nos induzir a pensar que é possível transgredi-la, assim como a lei que está aí na Constituição, ou que aqueles caras lá em Brasília, né, produzem a partir do esfíncter e tal, mas não. Aqui, o termo lei deve ser considerado não num sentido jurídico. Aqui não há transgressão possível. Mas Jesus andou sobre as águas. Por isso que a gente chama de milagre. Milagre é a transgressão de uma lei que não pode ser transgredida. Não pode, ou seja, não há quem possua o poder de repente, fazer não mais valer essa lei. Ah, mas Jesus fez. Olha, qualquer um, todas as pessoas têm o direito de acreditarem no que quiserem. Não é mesmo? Agora, o dia que acontecer aí um milagre, registra, tá? Que aí nós vamos ter uma revolução teórica. Mas a Bíblia registrou. Estou pedindo um registro material. Né? Não basta o textual. Ah, para mim basta. Ó, para você, eu não sei. Eu não estou pedindo para mim. Sabe aquele negócio, o brigadeiro da aeronáutica americana estava lá no jato e viu um disco voador. Está aqui a declaração do brigadeiro. Brigadeiro é o general lá da aeronáutica. Falando que viu, aí tá lá o velho doidão falando que viu o disco voador. Olha, senhor brigadeiro da aeronáutica americana, azar o seu. Eu conheço um bom psiquiatra, se o senhor precisar. Tá? Agora, você tem aí um pedaço do disco voador? Não tem? Ah, não tem? Não, eu fiz uma foto. Não, essa sua foto aí, meu amigo, eu faço melhor no Paint. Tá? Eu quero registro material mesmo. Não quero vídeo de YouTube, né? Hollywood, essas porcarias. Muito menos brigadeiro delirando na minha frente. Né? Não, mas eu sou autoridade. Autoridade em aeronáutica, agora em disco voador, pelo visto, é só um velho delirante. Né? Dá licença. Tem mais o que fazer do que ouvir lorota. Beleza, voltando. Nossa lei universal é necessária. Isto é, nenhum corpo do universo escapa dela. Nenhum corpo, seja um grão de areia, seja uma estrela, pode funcionar, pode ser de outra maneira que não desta. E esta lei é universal, isto é, válida para todos os corpos, sejam grãos de areia, grãos de areia, sejam galáxias, sejam clusters de galáxias. O que é um cluster? Um cluster. Eu não sei, eu acho que é o maior objeto que existe, é um cluster, não sei. Deve ter coisa ainda maior. Vamos supor que o universo seja um objeto, é o maior de todos. Tá, mas sem, né? E aí nós estamos falando do todo. O que é que existe aí? Uma coisa. Uma coisa. Um cluster de galáxias é uma coisa. Que loucura. Uma coisa cujo maior constituinte é o vazio, tal como um átomo.
O vazio é um constituinte daquilo que é bacana. Do que nós estamos falando aqui mesmo? De Leucipo, Demócrito e Epicuro, físicos gregos. A ideia de que leis necessárias e universais podem ser plenamente conhecidas, pois, uma vez que há uma organização, né, é possível reconhecer na organização mesma aquilo que é seu princípio vital e motor. Há aí uma, digamos assim, homologia entre ser e pensamento. E por quê? Porque o pensamento surge do reconhecimento do ser. Não é que o pensamento é uma outra coisa que, de repente, calhou, né, encaixar no ser. Pensamento é uma extração das qualidades das coisas, traduzidas sob forma de ideia. E daí a homologia, né? Ou seja, só conhecemos as coisas porque as coisas são organizadas. Não estou falando da sociedade, estou falando, por enquanto, da natureza. A ideia de que nosso pensamento também opera obedecendo a leis, regras e normas universais e necessárias. Óbvio, você está pensando a coisa é organizada segundo, né, uma forma universal necessária. E você extrai essa forma, você extrai dessa forma esses atributos e tal, aonde que você chega com a ontologia? Na lógica. E é o que o Aristóteles vai fazer por você e por todos nós, pela humanidade inteira, vai sistematizar esses princípios universais e necessários do pensamento, isso que hoje chamamos de lógica formal. Ah, mas a lógica paraconsistente, não sei o quê. Ah, se fuder. Lógica paraconsistente pode ser útil aqui e ali. Mas, se você não pensa e não age de acordo com o pensamento lógico, tal como Aristóteles estabeleceu, ou melhor, sistematizou, né? Ele não inventou nada. Ele extraiu, né? E expressou. Se você não pensar as coisas de forma minimamente lógica, você está colocando a risco. E pior, você está colocando a existência dos outros em risco também. Então, né, reconhecer as coisas e pensar de acordo com as coisas, pensamento objetivo, é uma questão vital de sobrevivência. É óbvio, ninguém precisa estar aqui aplicando princípios da lógica de identidade, não contradição, as coisas para, né, pensar tudo de forma correta. Ninguém está fazendo isso, né? Isso a gente faz de forma trivial, né? Aliás, na verdade, quando a gente chegar lá, os tais princípios da lógica, nós vamos observar o seguinte, que eles não são simplesmente os princípios de um pensamento que seja claro. Eles são os princípios da clareza. Eles não são apenas óbvios. Eles são a obviedade. Ah, mas então por que estamos falando disso? Nós vamos explicitar o óbvio, porque, como dizia Bertolt Brecht, por vezes o óbvio é o que precisa ser mostrado, né? Já que a natureza ama se esconder de nós e
ainda mais que ela, nós mesmos amamos nos esconder de nós mesmos. Leis, regras e normas universais e necessárias, aqui falando da lógica, segundo as quais podemos distinguir o verdadeiro do falso. Ah, mas isso aí não é uma questão de opinião? Não! Ah, mas verdade absoluta não existe. Olha, se isso que você está dizendo pretende ser verdade, e for uma verdade absoluta, então a contradição é total. Se ela não for uma verdade absoluta, então ela admite a exceção. Qual é a exceção? A de que, em alguns casos, a verdade absoluta existe. Portanto, você disse aí a verdade absoluta não existe, mas existe. De qualquer jeito, quem diz a verdade absoluta não existe está peidando pela boca. Tá claro isso aí, minha gente? Ótimo. Em outras palavras, a ideia de que o nosso pensamento é lógico, ou segue leis lógicas de funcionamento. Assim, digo eu, nesse momento. Os físicos também instauraram o pensamento científico, ou, quem sabe, talvez, as bases, né, os fundamentos, tal como Tales fez. Tales de Mileto, o grande nome da razão humana na história. O maior nome da história, em termos de pensamento racional. Existe mesmo esse reconhecimento? Na verdade, eu não sei, mas eu reconheço. Eu reconheço. Aí, quem é você? Eu não sou ninguém. Beleza. Não importa o mensageiro, importa a mensagem. Físicos também instauraram um pensamento científico, a razão enquanto parâmetro de organização do pensamento que, né, lida com aquilo que os sentidos trazem à consciência, né, na busca dos indícios, das pistas, etc. e tal, o que irá marcar, segundo alguns historiadores e filósofos, a distinção mais fundamental da chamada cultura ocidental, vamos colocar bastante aspa nisso aí, frente ao seu próprio passado mitológico e a todos os povos orientais. Por que eu estou falando isso aqui? Ou melhor, por que eu falei isso aí, né? Já tem tempo. Há quem diga que há uma filosofia oriental, filosofia indiana, filosofia não sei o quê. O problema é que afora, eventualmente, a corrente materialista da filosofia indiana, que a bem da verdade eu conheço muito pouco. Tudo o mais que nós venhamos a conhecer está entranhado de mitologia. A filosofia oriental, de modo geral, não se emancipou do pensamento mitológico, como os gregos fizeram. Bom, aqui a Marilena vai falar dos sentidos do termo razão. E a bem da verdade, fica melhor a gente deixar esse assunto, que aqui nós estamos transitando agora da ontologia para a lógica, deixar isso aí
para aula que vem. Aula que vem. Minha gente, alguém me diz aí, dia 23 é o último dia de aula, é? Sim, aí depois volta só dia 10 de janeiro. Pois é, porque a nossa próxima aula seria dia 25, né? Confere? Né? Vocês topam a gente ter aula dia 25? Só cá entre nós? Ótimo, pessoal. Aguardo vocês dia 25. Combinados. Porque aí a gente termina esse texto aqui. A gente tem 10 minutinhos. Combinados? Não. Quem disse não? Ninguém. Ah, então tá combinado. Não, não tá. Quem tá falando? Eu. Eu quem? Eu. Eu quem? Eu. Ele. Ah, tá, você. Quem é você? Nosso nome é Legião. Puta merda. Vamos fazer assim, pessoal. Ano que vem, nós continuamos. Ah, mas está terminando a etapa. Ah, poxa. Lamento. Eu vou fazer algo muito melhor do que ficar aqui me preocupando com essas questiúnculas. Eu vou desejar a vocês boas festas e um bom feriadinho aí para vocês. Ano que vem, nós continuamos nosso assunto, que, a bem da verdade, nunca vai terminar. Como assim não vai terminar? Eu quero dizer que isso que nós estamos falando aqui vai continuando depois, e quando a gente chegar lá no final do nosso curso, ano que vem, vocês vão ver que a gente ainda vai estar no começo. Você está querendo dizer o quê? É isso mesmo que eu estou querendo dizer. Isso o quê? Isso. Tá ficando doido? Não, eu não, você. Tá conversando sozinho? Claro, não tem mais ninguém conversando comigo. Não, mas o nosso nome é Legião. Ah, não, beleza. Então, estamos combinados. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Um bom fim de semana. Sextou. Um bom almoço. O vazio existencial clama pelo fim da angústia. É o que nós vamos fazer, batendo agora um pratão ali na casa de mamãe, que é para lá mesmo que eu estou indo. Eu também. Ah, pode vir, está convidado. Beleza. Galera, um grande abraço. Ano que vem, falamos um pouco mais sobre essas coisas. Muito obrigado, Stephanie, Alan, Arthur. Grande abraço. Valeu, Laura. Fabiano. Falou, professor. É isso aí, Saulo. Obrigado. Maria linda. Ana Luísa, adeus. Já já a gente se vê. Alan, Houston. Vitor, muito obrigado por você também. Letícia, muito obrigado.